é feito uma bíblia, compreende? Eu abro, assim, ao acaso, e tem sempre alguma coisa que bate igual, compreende? Assim, com o que você está, vamos dizer, sentindo. Drummond é um poeta vasto, um poeta que exercitou vários temas, várias formas, várias dicções. Drummond é o nosso poeta mais complexo, ele não é simples, ele não é simplório, não dá para você encaixar ele num formato. Ele é tão genial que ele faz de um tudo e de forma inesquecível, né? E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Gente, ele foi responsável pela disseminação em milhões de corações e mentes de brasileiros pelo gosto da poesia. Este mineiro de Itabira, que trabalhou aqui neste prédio que foi sede do Ministério da Educação no Rio de Janeiro, é cada vez mais celebrado. Celebrado, celebrado. Os 110 anos de nascimento de Carlos Drummond de Andrade é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Carlos Drummond de Andrade nasceu em Minas Gerais, numa cidade produtora de minério de ferro. Há alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. Em 1934, aos 32 anos, Carlos Drummond de Andrade mudou-se para o Rio de Janeiro, onde os inocentes do Leblon não viram o navio entrar. Os inocentes, definitivamente inocentes, tudo ignoram. Mas a areia é quente e há um óleo suave que eles passam nas costas e esquecem. Carlos Drummond de morreu aqui, em Copacabana, em 1987. Eu gostava muito das letras antes de saber ler. E quando comecei a ler, eu gostava muito de jornais, de revistas, lia aquilo tudo, mesmo não compreendendo, senão uma parte mínima, mas o aspecto visual das palavras. O poeta Armando Freitas Filho entrou em contato com o Drummond muito cedo ainda. Você era adolescente quando começou a ler? Adolescente, quando eu tinha 15 anos, compreendi, 15 anos. E aí meu pai me deu aquele disco ali, que traz do lado A, Bandeira, e do lado B, Carlos Drummond. Eu, durante muito tempo, usei só o lado A, porque Bandeira foi o poeta que me, vamos dizer, formou. Assim, aprendi, vamos dizer, a escrever com ele. De repente, um dia, eu, como em, vamos dizer, câmara lenta, eu virei o disco e passei para o lado B. E o lado B quem era? Era ele. Era ele, Drummond. E a poesia que eu ouvi, eu nunca tinha ouvido antes nada igual. Aí conheci ele e era muito, vamos dizer, engraçado, porque
Ele falava baixo, sacadê, assim, parecia uma máquina de escrever batendo. Falava assim, e ele tinha um olho azul, assim, que eram duas bolas de gude, compreende? Azuis, assim, incrível, um olho azul incrível. Agora, nunca olhava de frente, assim. Ele olhava sempre, ele tinha um olhar baixo, assim, porque tímido, sabe? Ele era tímido. Se a gente não realiza mais as coisas da mocidade, pelo menos a gente pensa e curte elas em pensamento. Então, a atividade literária é uma dessas. Você pode continuar indefinidamente, né, enquanto não vier a esclerose, né, o derrame, coisa assim trágica. Você Carlito Azevedo, poeta, editor, coleguinha, jornalista. Tudo bem? Prazer. No meio de grandes poetas como Manuel Bandeira, João Cabral, por que o Drummond é o mais conhecido, o mais prestigiado? Qual é a sua visão? Eu acho que o Drummond é um poeta para todos os sentidos e todos os órgãos. Parece que cada poeta coloniza uma parte do corpo ou algum sentido nosso. O Drummond, sem dúvida, é para todos os sentidos. Eu acho que ele, mais ou menos, desenhou um pouco, talvez não o que o brasileiro era, mas o que o brasileiro passou a ser a partir do momento que ele inventou esse personagem, né? Porque você vê, as pátrias, as nações têm uma ligação com seus poetas. É difícil você entender a Itália sem o Dante, Portugal sem Camões, Estados Unidos sem Walt Whitman e a França sem Baudelaire, porque, estranhamente, essas nações viraram aquilo que esses poetas sonharam que elas fossem. Então, eu acho que o Drummond tem essa generosidade, amplitude, assim, de ser um poeta para todos os sentidos, né? Talvez nisso o Brasil tenha se reconhecido e se reinventado. Mil presentes da vida aos homens indiferentes, que meu coração bateu forte, meus olhos inúteis choraram. O mar batia em meu peito, já não batia no cais. A rua acabou, quede as árvores. A cidade sou eu. A cidade sou eu. Sou eu a cidade, meu amor. Uma coisa tão linda. Cláudia Roquette Pinto é poeta. Poeta muito jovem. Você conheceu o Drummond? Não, Vera, eu não conheci o Drummond, mas eu vi o Drummond passar. Eu morava em Ipanema e uma vez eu me lembro de duas ocasiões que eu estava na Praça General Osório, né, da Feira Hippie, e aí eu vi Drummond passando assim, mas eu era bem garota, eu tinha referência já da poesia dele e eu guardei muito na memória a maneira que ele andava, porque ele parecia andar com um objetivo, daquele jeito seco dele, todo durinho, todo magrinho, sabe? E hoje em dia, quando eu penso nisso, eu fico muito emocionada, porque me dou conta da honra que é, da coisa especialíssima que é, daquele homem, aquele gênio, aquele portento, né? Ter pisado no chão dessa cidade, né? Estar no mesmo lugar que ele esteve, né? Ter podido vê-lo encarnado, vamos dizer assim, porque também depois que um poeta desse morre, eu acho que a obra dele é que nem um grande mestre budista. A mente dele se espalha para todos os reinos. Então, realmente, agora, ele está mais presente do que nunca, né? Canaã Ferraz, poeta e professor de literatura brasileira. Tudo bem? Tudo bom, senhor. Fala ali do Drummond, do começo da vida dele, da família, da sua Minas Gerais. O que é curioso é que o Drummond tem uma formação interiorana, é um homem do interior, sobretudo é um homem criado em fazenda, é um menino de fazenda, né? Mas que nunca conseguiu exatamente se integrar àquele mundo.
Isso aparece muito na poesia do Drummond. Ele conta um pouco da decepção da família para com ele e um pouco a sua culpa de imaginar que deveria se integrar ao clã familiar, dar prosseguimento à história, à vida, ao trabalho do pai, se integrar à fazenda. E ao mesmo tempo ele dizia, e eu não sabia os nomes dos bois. O traço peculiar de Itabira era o silêncio assim, tranquilo, suave. Havia uma avenida no alto da cidade onde a gente olhava o vale lá embaixo, onde a cidade se desdobrava. Aquilo dava em você uma grande tranquilidade, uma grande paz. Agora, por outro lado, também aquilo era monótono. Então um dia eu olhei para aquilo e disse, eita, vida besta, meu Deus. Ele percebeu desde cedo que ele não tinha a ver com aquele mundo. Vai para Belo Horizonte, começa logo a trabalhar na imprensa. O Drummond foi a vida inteira um homem de jornal, um homem ligado ao jornal. Em 24 há um dado fundamental, que é quando ele conhece o Mário de Andrade, e aquilo foi um salto na vida dele, ou seja, ele de fato entra no mundo cosmopolita, ali ele faz uma ponte com São Paulo e ali ele começa de fato a entender onde a poesia moderna poderia levá-lo. Ele fica ainda um tempo grande em Belo Horizonte, depois ele vem para o Rio de Janeiro, chamado pelo Capanema, que era o seu grande amigo de bancos escolares. E faz a vida dele aqui no Rio de Janeiro e, portanto, já chega no Rio, já com seu primeiro livro, que ele publica em 30, que é Alguma Poesia, que é um grande livro, ainda hoje é um livro excepcional e que foi um marco, foi um divisor de águas, porque é lá que está o famoso poema No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Este poema Pedra no Caminho, que ficou um tanto conhecido, realmente ele despertou um certo movimento, não digo de indignação, mas de irritação, porque ele era tão simples, era tão barato, por assim dizer, as palavras eram tão poucas, que as pessoas diziam, puxa, mas como é que isso pode ser um poema? Um poema tem que ser complicado, um poema tem que ter adjetivos brilhantes, tem que ter frases inteligentes, tem que ser notas eruditas. E o meu poema não tinha nada, mas exatamente a minha intenção era essa, era fazer um poema com o mínimo de palavras, bem repetido, bem massacrante, bem chato. Eu aprendi que o Drummond tinha um diploma de farmácia, mas ele dizia que o diploma não servia para nada, menos para arrumar os remédios em ordem alfabética. Me diz uma coisa, Céu, por que nós estamos na Cinelândia para falar do Drummond? Pois é, porque aqui ao lado, na Evaristo da Veiga, 16, fica até hoje a sede do Sindicato de Jornalistas Profissionais do município do Rio de Janeiro. É aquele prédio amarelinho. Exatamente. Pois bem, em 1981, portanto, em plena ditadura militar, o Drummond aceitou o pedido de vários jornalistas processados, jornalistas perseguidos pelo regime, e emprestou seu nome a uma chapa de oposição. Naquela época, o sindicato estava na mão da direita, na mão de um pelego, e a gente temia que a Delegacia do Trabalho vetasse o nome do presidente, o Caó, o meu nome. Tudo de esquerda. Tudo de esquerda, tudo processado. Então a gente precisava de alguns nomes de peso para que a Delegacia do Trabalho não vetasse a gente. E o Drummond topou ceder seu nome e fez parte, então, do Conselho Fiscal do Sindicato. Não é bonito isso? É lindo. Era meu companheiro de diretoria. E a verdade é a seguinte, que o documento oficial, o discurso, a entrevista, nunca dizem a verdade integralmente.
Parece que a verdade é uma coisa tão perigosa que ninguém ousa enfrentá-la e extrair dela toda a riqueza que ela tem. O Drummond, ele terminou se aproximando, de certa forma, do Partido Comunista. Enfim, fala um pouco da poesia dele, em que momentos essa poesia estava mais engajada politicamente. O Drummond inicial, né, Drummond dos anos 30, o primeiro livro de 30, né, é um poeta muito voltado para os seus próprios dramas, né? Que são os dramas dele, daquele sujeito que sai do interior de Minas Gerais, que sai de Itabira. Então, ele está voltado para a sua família, para o seu drama pessoal e para dramas pessoais que dizem respeito a mim, a você, a qualquer um, né? Ao mesmo tempo, o que vai se desenvolvendo na poesia dele é uma insatisfação com isso. Ele começa a imaginar que a poesia deve ter uma função maior e mais alta que simplesmente escarafunchar o drama do sujeito. É preciso tocar em algo maior do que isso. E é claro, ele vai desenvolvendo isso ao longo de um período onde você tem ditaduras, onde você tem Guerra Civil Espanhola, onde você tem problemas coletivos bastante graves. E o Drummond, de fato, se aproxima do Partido Comunista e, como aconteceu com tantos outros artistas, aquele estatuto um pouco fechado, sobretudo esteticamente, digamos, atrasado, um pouco equivocado, aquilo lhe trouxe muitos desgostos e ele acabou se afastando. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros, calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consume com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Não forces o poema a desprender-se do limbo. Não colhas no chão o poema que se perdeu. Não adules o poema. Aceita-o como ele aceitará a sua forma definitiva e concentrada no espaço. Assim que aparece o poeta solidário e popular de A Rosa do Povo, alguns anos depois vai publicar um livro como Claro Enigma, e aí a gente já tem um poeta metafísico, um poeta que não quer saber dos acontecimentos, um poeta que chega a epígrafe do livro, os acontecimentos me aborrecem. Não podemos esquecer que o poeta que escreve os acontecimentos me aborrecem era o que em Rosa do Povo falava. A poesia saiu dos livros e está nos jornais. O poeta de A Rosa do Povo não desmente o poeta metafísico, nem o poeta metafísico desmente o poeta político. O que a obra Drummond diz somos complexos, não somos... O ser humano é contraditório e não se explica com meia dúzia de manifestos. Eu acho que o Drummond ele é fascinante porque ele tem o poema de 7 faces, né? E ele é um homem de 1000 faces, né? Tem um livro do Joseph Campbell que chama O Herói de 1000 Faces. É o Drummond, porque cada livro dele é tão diferente um do outro, né? Quer dizer, no começo tinha aquela coisa quase do poema piada, bem modernista, bem atrelado àquele ideário. Depois vem a coisa política muito forte, né? Ele abraça a causa política, né? Depois ele começa a ficar cada vez mais memorialista, vai buscar lá em Minas aquele minério mesmo que nutre, né? Que dá chão para a poesia dele. Enfim, é uma pessoa a cada livro, quer dizer, um poeta a cada livro, ao mesmo tempo sempre com aquela força enorme. A obra dele é uma obra que tem esse lado, vamos dizer assim, que ele foi se fazendo também, se fazendo como pessoa, ajustando contas consigo próprio, à medida que ele escrevia, entende? Então, a obra dele tem sempre um encadeamento de crescimento e explicação interna, compreende? E que, sendo tão pessoal, serve a todos, compreende? Que todos nós somos um pouco assim, compreende? Só que a gente não sabe fazer aquilo, compreende? A grande diferença, o abismo que existe entre mim e ele, por exemplo, entre nós e ele, é exatamente isso, compreende? Que a gente não sabe. E é constituída principalmente por 2 ideias-força, compreende? A poesia, o fazer poético e a memória, a família,
compreende? Essas são as duas ideias força que permeiam a obra de ponta a ponta. Tem um famoso poema para o pai, chamado A Mesa, para a mãe, mas o que eu acho curioso no Drummond é que ele tem uma particularidade nele, que é, antes de publicar o primeiro livro dele, ele teve um filho que viveu só 45 minutos. Foi um problema na vida dele e esse acidente terrível, que é a perda de um filho, ele começa sob esse impacto. E no final da vida dele, a outra filha que ele teve, que é a Maria Julieta, também morre e ele só sobrevive 12 dias depois disso. Essa experiência de família dele, por um lado, é muito dolorosa, mas por outro lado, transformou ele num poeta que tem o sentimento de que o trágico e o cotidiano estão lado a lado e são planos que se interpenetram muito assim. A poesia me ensinou um pouco a viver, né? Porque eu acho que através da poesia nós adquirimos um sentido mais generoso do mundo e, ao mesmo tempo, nós sentimos a magia do mundo, a magia do universo. Que tipo de poesia ele fez? E que coisas você mais gosta? Olha, eu gosto de ponta a ponta, porque tem gente que diz que foi até 1960 e poucos que, vamos dizer, a obra se fez, a obra foi composta. Eu acho que depois ele não só continuou a obra, como deu a ela, vamos dizer, um fluxo mais natural, mais acessível ao público em geral. E isso foi um cuidado que ele teve para ele ser mais lido. Mas ele nunca perdeu a classe, vamos dizer assim. Ele sempre foi um poeta difícil, compreende? Mas um poeta que dizia a coisa essencial. Cada livro eu gosto de uma maneira, mas tem um livro dele chamado A Vida Passada a Limpo, já é um livro de maturidade, e onde eu acho que esplende ali, em especial, um poema que tem justamente esse título, Vida Passada a Limpo, que é uma cena, ela pode ser narrada assim, uma cena. Nessa época ele morava ali na rua Joaquim Nabuco, número 81. Então, ele descreve o momento que ele chega na janela, ali na rua Joaquim Nabuco 81, e vê uma lua cheia, enorme. E nesse poema se encontra o Drummond que me interessa, que é aquele que, dentro do cotidiano, descobre o mágico. O poema diz, o primeiro verso, veja como é que ele junta a lua, o clássico, com o mais cotidiano, que é o endereço dele, assim. Ó, esplêndida lua debruçada sobre Joaquim Nabuco 81, que é o endereço dele. Tu não banhas apenas a fachada do prédio, e o quarto de dormir, lugar comum. Ali. Baixas a um vago em mim, a um lugar vago em mim, onde nenhum halo humano ou divino fez pousada. E me penetras, lâmina de Ogum, e eu viro uma lagoa iluminada. É como se você visse um lago, compreende assim? E aí você vai com a mão e vai assim e mete a mão na água do lago. Aí você vê que embaixo da água daquele lago tem muita coisa lodosa, compreende? Tem muitos ramos, tem muitas plantas, tem muita coisa perigosa, compreende? Drummond ensina o perigo, que existe o perigo até mesmo em pleno êxtase. Amor e seu tempo. Amor é privilégio de maduros estendidos na mais estreita cama, que se torna a mais larga e mais relvosa, roçando em cada polo o céu do corpo. Amor é o que se aprende no limite, depois de se arquivar toda a ciência herdada e ouvida. Amor começa à tarde.